Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Rodrigo Garro surpreende. Meia do Corinthians rasga elogios ao Palmeiras e deixa clima de possível acerto no ar. Maestro argentino elogia Abel Ferreira, exalta a estrutura do Palmeiras e irrita a torcida corintiana. Nos últimos dias, o nome de Rodrigo Garro voltou a agitar os bastidores do futebol brasileiro de uma forma que poucos imaginavam. Alvo de especulações para a próxima janela de transferências, o meia argentino surpreendeu ao conceder uma entrevista repleta de elogios ao Verdão. O tom das declarações foi tão positivo que muitos torcedores já começaram a enxergar um clima de acerto no ar. Garro destacou a estrutura, a organização e a força do elenco palmeirense, palavras que, para quem acompanha o mercado, soam muito mais como um sinal de aproximação do que simples gentilezas. O meia, que é um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade e peça fundamental no elenco do Corinthians, surpreendeu os bastidores do futebol ao deixar transparecer um certo incômodo com sua atual situação no Corinthians. Mesmo sendo constantemente elogiado por sua técnica apurada, inteligência tática e protagonismo nas partidas, o meia tem demonstrado sinais claros de insatisfação com os rumos internos do timão. Torcedores e analistas já percebem uma distância crescente entre Garro e o ambiente corintiano, cenário que alimenta rumores de bastidores e deixa a torcida em alerta. Mas o que realmente incendiou as redes sociais e pegou muita gente de surpresa foram os elogios públicos e enfáticos que Rodrigo Garro fez ao Palmeiras e principalmente ao técnico Abel Ferreira. Em uma entrevista que rapidamente viralizou, o meia argentino não economizou palavras ao falar sobre o treinador alviverde. Garro destacou a inteligência tática de Abel, sua capacidade de liderança e principalmente a forma como ele consegue transformar jogadores comuns em protagonistas dentro de um elenco competitivo. Além disso, Garro rasgou elogios à estrutura do Verdão, chamando atenção para o profissionalismo e para a organização que, segundo ele, são coisas que qualquer jogador que quer crescer de verdade na carreira observa de longe. Essas palavras tiveram um peso enorme por virem de um jogador que hoje é um dos pilares do principal rival paulista. A reação da torcida corintiana foi imediata e intensa. Muitos viram os elogios de Garro como uma traição simbólica, especialmente por se tratar de um jogador estrangeiro que rapidamente caiu nas graças da Fiel. Nas redes sociais, o nome do meia ficou entre os assuntos mais comentados do dia, com milhares de torcedores expressando indignação, ironia e até pedidos para que ele fosse negociado. Enquanto uma ala mais radical acusava Garro de desrespeitar o clube e a torcida, outros defendiam que ele apenas falou a verdade. É impossível ignorar o sucesso e a estrutura montada pelo Palmeiras nos últimos anos. Mesmo assim, o sentimento geral foi de choque, misturado com ciúmes, diante da admiração pública de um dos principais jogadores corintianos pelo maior rival. Do outro lado da rivalidade, os palmeirenses não deixaram passar a oportunidade de adotar Garro virtualmente. Memes, montagens e até convites fictícios para vestir o manto alviverde invadiram as redes sociais. A torcida do Verdão interpretou os elogios do argentino como um sinal de que ele poderia, no futuro, considerar um salto de carreira em direção à academia de futebol. No fim das contas, as declarações de Rodrigo Garro foram muito além de simples elogios. Elas escancararam os contrastes entre os dois clubes no momento atual. Enquanto o Palmeiras colhe os frutos de um projeto sólido e vencedor, o Corinthians segue tentando se reencontrar em meio a turbulências administrativas e esportivas. Com uma fala espontânea, Garro conseguiu movimentar as duas maiores torcidas do estado, reacender a rivalidade fora de campo e, de quebra, colocar seu nome no centro das especulações do mercado. Agora, a grande questão é: esses elogios são apenas um reconhecimento profissional, ou o primeiro indício de um futuro inesperado? Deixe sua opinião. Próxima notícia. Galvão escancara favorecimento da Globo a Flamengo e Corinthians e polêmica explode após bloqueio de verbas da Libra que atinge o Palmeiras. Uma fala bombástica de Galvão Bueno está incendiando os bastidores do futebol brasileiro e escancarando algo que por anos ficou restrito a conversas de bar e fóruns de torcedores. Em um vídeo informal que acabou vazando nas redes sociais, o narrador mais icônico do país revelou detalhes que apontam para uma relação histórica de favorecimento da Rede Globo a Flamengo e Corinthians. Durante a conversa, Galvão admitiu que havia um direcionamento interno dentro da emissora para priorizar esses dois clubes em transmissões,
horários nobres e até nas coberturas jornalísticas. A justificativa era simples: manter os índices de audiência no topo e garantir retorno financeiro aos anunciantes. Mas o que mais chocou foi quando ele sugeriu que até a arbitragem sentia a pressão da Globo para favorecer Flamengo e Corinthians, insinuando que a influência ia muito além das câmeras. Essa frase caiu como uma bomba, porque toca em um ponto sensível: a lisura das competições e a neutralidade da cobertura esportiva no Brasil. A repercussão foi imediata e explosiva. Torcedores de clubes como Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e tantos outros viram nessa fala uma confirmação de algo que há décadas é sentido nas arquibancadas: a sensação de que a mídia, em especial a Globo, construiu uma narrativa onde Flamengo e Corinthians são os protagonistas permanentes, enquanto os demais clubes são coadjuvantes, mesmo quando conquistam grandes títulos. Em diversas temporadas, times que tiveram desempenhos brilhantes foram ofuscados por crises ou novelas midiáticas envolvendo esses dois clubes. O depoimento de Galvão, ainda que sem citar datas ou dirigentes específicos, deixou no ar a ideia de que essa preferência não era eventual, mas institucionalizada, moldando a forma como o torcedor brasileiro passou a consumir futebol e influenciando até a percepção de grandeza entre as torcidas. E como se não bastasse a polêmica envolvendo as declarações, um novo episódio veio para acirrar ainda mais os ânimos: a recente decisão do Flamengo, com o apoio direto da Rede Globo, de bloquear a verba destinada aos clubes que fazem parte da Libra, incluindo o Palmeiras. Essa verba, que estava prevista para ser distribuída como parte dos acordos comerciais e de direitos de transmissão, foi travada após uma movimentação política nos bastidores, liderada pelos dirigentes rubro-negros. A justificativa oficial envolve divergências contratuais e a busca por equilíbrio financeiro, mas nos bastidores, o entendimento é claro: trata-se de uma manobra de pressão para garantir que Flamengo continue com uma fatia maior das receitas. O episódio acendeu o alerta nos demais clubes, que enxergam nessa postura mais uma prova do poder de articulação entre o clube carioca e a maior emissora do país. Essa ofensiva mexeu com os bastidores da Libra e gerou revolta nos dirigentes de diversos clubes. O Palmeiras, em especial, se manifestou de forma contundente, afirmando que não aceitará ser prejudicado por manobras políticas e mediáticas. Internamente, conselheiros e executivos alviverdes já estudam medidas para contestar o bloqueio, inclusive com a possibilidade de levar a disputa para a esfera jurídica, caso não haja uma solução rápida. Para muitos cartolas, o bloqueio é um reflexo direto do cenário que Galvão descreveu: um ecossistema onde Flamengo e Corinthians recebem tratamento preferencial, seja nos holofotes, seja nas decisões estratégicas que envolvem dinheiro e poder. Essa junção entre mídia e bastidores esportivos se mostra, mais uma vez, determinante para o rumo do futebol brasileiro. Enquanto isso, nas redes sociais, a combinação da fala de Galvão com o bloqueio das verbas da Libra criou uma tempestade perfeita. Hashtags pedindo mais transparência e igualdade entre os clubes dominaram os trending topics, com torcedores cobrando explicações públicas tanto da Globo quanto da diretoria do Flamengo. Jornalistas esportivos também entraram no debate, alguns defendendo mudanças estruturais urgentes para garantir mais equilíbrio e imparcialidade, outros relativizando a polêmica e destacando o papel comercial dos clubes de maior torcida. O fato é que, intencionalmente ou não, Galvão reacendeu um debate profundo que toca diretamente na credibilidade do futebol brasileiro. A influência da mídia nos bastidores, o peso político de certos clubes e a desigualdade na distribuição de recursos. A grande pergunta agora é se essa revelação e a crise atual serão o estupim de uma mudança real ou se tudo será abafado pelo próximo apito inicial. Próxima notícia. Durante a prestigiada conferência da UEFA realizada na sede da entidade em Nyon, próximo a Genebra, na Suíça, um dos momentos mais inesperados e marcantes do evento aconteceu quando ninguém menos que Ronaldo Fenômeno foi convidado ao palco para falar sobre o futebol mundial. Além de discutir temas ligados ao futuro das competições internacionais, essa reunião teve um peso ainda maior. Tratou também dos primeiros alinhamentos estratégicos para a realização do próximo Super Mundial de Clubes, que acontecerá em 2029. Uma edição que promete revolucionar o formato atual e ampliar ainda mais o alcance global do torneio. Em meio a esse ambiente diplomático cheio de autoridades e lendas do futebol mundial, um repórter brasileiro, com aquele ar provocativo que a gente já conhece, soltou a pergunta que sempre surge quando o Palmeiras está incomodando e calando rivais: Ronaldo, na sua opinião, o Palmeiras tem ou não tem Mundial? Imediatamente o salão ficou em silêncio. Jornalistas de todo o mundo,
Dirigentes de grandes clubes europeus e especialistas prenderam a respiração para ouvir a resposta de uma das maiores lendas da história do futebol. Ronaldo olhou calmamente para o repórter, sorriu com leve ironia e respondeu com firmeza, sem desviar do assunto: claro que tem. O Palmeiras conquistou a Copa Rio de 1951, que foi reconhecida pela FIFA como o primeiro torneio mundial interclubes. Foi uma competição histórica com grandes clubes europeus e sul-americanos, e é um título que precisa ser respeitado. Assim que as palavras saíram da boca do fenômeno, flashes começaram a pipocar por toda a sala. Membros da imprensa internacional rapidamente anotaram a declaração, alguns até com expressões de surpresa. Afinal, ver Ronaldo, um ícone global que sempre teve identificação com clubes rivais, defender abertamente a legitimidade do título do Palmeiras, foi algo totalmente fora do comum e que mexeu profundamente com a comunidade futebolística mundial. Vale lembrar que a conferência da UEFA em Nyon não costuma ser espaço para esse tipo de pergunta polêmica. Trata-se de um evento sério, com foco em temas estruturais, comerciais e estratégicos do futebol global. Inclusive, uma parte importante da reunião foi dedicada à formatação do Super Mundial de 2029, discutindo prêmios, distribuição de vagas e possíveis impactos econômicos. Mesmo assim, a eterna discussão sobre o Mundial do Palmeiras encontrou espaço para emergir, mostrando como o tema é culturalmente forte e carrega um simbolismo histórico no futebol brasileiro. O mais impressionante foi a postura de Ronaldo. Ele não tratou o assunto com deboche, não quis encerrar a questão com piadas e nem alimentou a rivalidade de forma vazia. Pelo contrário, deu uma resposta respeitosa, contextualizada, defendendo a história do clube e reconhecendo a importância do título de 1951 com a seriedade que ele merece. Para o torcedor palmeirense, ouvir isso de Ronaldo foi mais do que uma resposta, foi um ato simbólico de peso. Durante décadas, rivais tentaram minimizar a conquista da Copa Rio, mesmo com o reconhecimento oficial da FIFA. E agora, em pleno palco europeu, com a atenção voltada para o futuro do futebol mundial e para um novo Super Mundial que promete colocar os clubes em um nível ainda mais global, uma das maiores vozes do futebol brasileiro cravou sua posição de forma clara e direta. Foi como se Ronaldo dissesse ao mundo: chega de dúvidas. A história está aí e precisa ser respeitada. E quando essa fala vem de alguém que jogou na Europa, foi eleito 2 vezes melhor do mundo e entende como poucos os bastidores internacionais, o impacto se multiplica. Era como ouvir um embaixador do futebol confirmando, diante de todos, o peso da camisa alviverde. A repercussão entre os jornalistas estrangeiros que estavam no evento foi imediata e destacaram a fala de Ronaldo como um momento marcante da conferência. E dentro do clube, o episódio foi visto como uma reafirmação internacional, onde o Palmeiras tem planos ambiciosos para brigar de igual para igual com as maiores potências do planeta. Ronaldo, antes idolatrado por outras torcidas, foi adotado pelos palmeirenses como um herói improvável. Uma simples pergunta, uma resposta certeira e um impacto gigante para a história do Verdão. E agora, torcedor palmeirense, depois dessa fala histórica do Ronaldo fenômeno, não tem mais discussão. Se até uma lenda viva do futebol mundial reconhece o nosso Mundial de 51, quem é que vai ter coragem de duvidar? Esse momento em Nyon foi muito mais do que uma resposta, foi um recado claro para o mundo do futebol. E com o Super Mundial de 2029 se aproximando, o Palmeiras entra nessa nova era com moral reforçada, história respeitada e ambição de escrever novos capítulos gloriosos. Então me diz, você acha que o fenômeno representou o Verdão à altura? Ou acha que o Palmeiras não precisa de reconhecimento de estrelas do futebol? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente exalta a história do maior campeão do Brasil com informação, emoção e muito orgulho. Avante palestra!